isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Deus, louvemos ao Senhor por essa presença de Deus, porque é isso que faz diferença. Você aprender a entrar na presença de Deus. Mas olha, ninguém entra na presença de Deus só com a alma. Ela tem que estar renovada e transformada com a palavra de Deus para poder entrar na presença de Deus. Porque na presença de Deus não entra pecado. Porque se Deus liberar a glória dele, aonde há o pecado, ele mata. Por isso que quando ele estava lá no Monte Sinai, ele ungiu Moisés só para ele subir lá. Ele estava ungido como um servo. Agora os outros não podiam chegar perto de um certo tanto, porque aonde Deus está é santo. Você tem que ter revelação disso. Para ter reverência, para ter temor, para ter entrega, para saber o que é que você faz, como. Não é só coisa da boca para fora, alma. Então é preciso dar a palavra de Deus para renovar a mente, porque vai mudando. Quando a mente é renovada, nós vamos ficando livres do pecado, porque nós estamos tendo conhecimento e sabedoria de Deus, para nós sermos transformados. Então, quando isso afeta a adoração, porque primeiro nós louvamos, aqui no, eu vou deixar vocês sentarem já, nós louvamos aqui nos átrios externos do nosso Deus, primeiro com o sacrifício, que é bem na entrada aqui, no altar do sacrifício, onde nós vamos entregando os nossos pecados, nós estamos bem na alma mesmo, mas quando nós entramos no lugar santo, porque o tabernáculo é dividido em duas partes. Uma parte é o lugar santo e a outra parte é o santo dos santos. Tem que ler bastante Hebreus com calma, pedir para o Espírito Santo revelar, porque isso agora transformou a nossa vida. Quando nós adoramos, quando nós entramos mesmo na presença de Deus, é aqui. É onde Ele habita no nosso coração, nosso espírito. Nós conseguimos entrar lá, mas nós precisamos estar com o nosso coração, a nossa mente renovada com a palavra, onde nós reconhecemos os nossos erros, a luz de Deus vai nos mostrando. Então, há uma preparação para nós entrarmos no Santo dos Santos, que é o louvor. Você começa a louvar, automaticamente você entra na adoração. Então, isso é uma prática que quando você tem comunhão com Deus diária, logo você consegue entrar lá. Porque, obviamente, que nós andamos muito no natural, porque vivemos no mundo natural e, às vezes, a gente extrapola um pouco, mas nós estamos buscando esse Deus constantemente, nós vivemos uma vida no Espírito, aonde não é com frequência que a carne se expõe. Tá entendendo? Então, por quê? Porque eu me fortaleço aqui nesse lugar do Espírito, é só o nosso Espírito que entra na presença de Deus. É com a presença de Deus que está lá. Nós nos comunicamos lá com Deus, que é Espírito com Espírito. Não é Espírito com cabeça. Deus não fala com a tua cabeça, Ele fala com o teu Espírito. 1 Coríntios capítulo 2. Deus fala de Espírito para Espírito. Então o Espírito de Deus fala com o nosso Espírito, e o nosso Espírito fala com o Espírito de Deus, com Deus. Então, você tem que aprender esse caminho, que é o Espírito Santo que te ensina, é maravilhoso. Então, a adoração é uma das práticas espirituais, não é carnal. Muitas pessoas ficam alegres, podem até chorar. Se ela é uma pessoa que busca muito Deus, ela pode ficar emocionada só, em vez de ser um toque de Deus. Mas pode acontecer, se houver uma unção forte no ambiente, acontece, obviamente. Mas não é aquela pessoa que tem uma constância de relacionamento pessoal com Deus todos os dias, porque é isso que faz a diferença na vida. É aí que você vai aprender a ouvir Deus, a tirar tudo que é coisa errada, dogmas de igreja, de religião, de coisa arada. Então é maravilhoso quando nós dizemos, Jesus te ama, não é
bye bye. Não é isso. Gente, isso é algo, é o fundamento da nossa vida. Porque quando eu fui a primeira vez lá nesse culto, lá no Colégio Sion em São Paulo, que eu nasci de novo, eu nasci em casa de novo. E aí a minha prima falou, você tem que ir lá no Sion, tem um grupo lá maravilhoso, carismático, você tem que ir lá sempre, porque vai ficar aqui dentro de casa. Minha mãe falou, olha, eu fico com a bebê, tinha acabado de nascer. Eu fico, mas você vai, que é bom você ir. E quando eu cheguei lá, então fez todo o louvor, quando acabou, Jesus te ama. Ai, uma irmã lá me agarrou, me abraçou, também não precisa tanto, né, pensei. Óbvio que eu não fiz nada, mas eu só fiz assim, ó. Oi, assim, a paz, sem agarrar, né? Sem agarrar, porque não tinha amor de Deus, não estava sabendo ainda. Mas, gente, tem cura nesse cumprimento, porque isso é a verdade estabelecida na vida do cristão. Jesus te ama, porque tem que sair de um coração que ama, óbvio. Porque onde não tem unção, né? Jesus te ama, tchau. Não está resolvendo nada. Mas se tem unção, fala, Jesus te ama. Isso daí, ai, Jesus me ama, eu precisava ouvir isso, porque eu mesmo estou tão sem amor e ninguém me ama. Mas Jesus te ama. Então, esse abraço, este cumprimento tem poder. Porque você pode, às vezes, se sentir abatido por alguma circunstância, por algum problema, se sentir desamado, sem amor, de repente. Quem que me ama? Porque eu não sinto Deus me amar, ninguém me ama. Quer dizer, não experimentou ainda, mas uma pessoa com uma unção, falar, Jesus te ama, cura coração, gente, isso é muito importante. Então, a gente precisa aprender. Tem que sair a unção do seu coração, Jesus te ama. Isso é importante, você é uma pessoa importante para Deus. Tá? Quer queira, quer não, você nasceu de novo, você é importante para Deus. Então, Jesus te ama e eu também. Então, vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Entendeu? É Deus está em mim, Deus está dentro de mim, do que o que está no mundo, o pecado, o diabo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, seja louvado o nome do nosso Deus agora e para sempre. E eu louvo o Senhor pela sua vida, você que veio hoje, que você aceitou o convite de Deus, né? Porque convites nós temos todos os dias, até para ficar com esse frio deitado na cama. Mas, né, você aceitou o convite de Deus e veio hoje aqui. E eu quero dizer que hoje nós temos mais visitas ainda. Pessoal que está em casa, eu convido vocês para virem aqui, já que vocês estão seguindo os cultos aqui, semanalmente, hora que Deus abre o caminho para você vir aqui, né? É muito bom para a gente conhecer você pessoalmente, tá? Então, nós temos as irmãs de Sorocaba e a Suzana, ela cada dia ela traz mais amigos que ela tem para conhecer. Para cada um optar o que quer, né? Ótimo. E ela está aqui vindo firme. Erechim, agora eu não esqueço mais, Dulcinea e Nelson. Tô lembrando. Erechim, Glória. Eu falo, Fernanda, Erechim, a irmã de Erechim, ele sabe, porque já andou por lá. Nossa, é longe do Rio Grande do Sul. É isso aí, glória a Deus. Rio Grande do Sul. Gente, é longe, mas tem avião, né? Então, dá para chegar aqui. Periodicamente, eles vêm participar do culto, eles nos acompanham e também ajudam a comunidade a andar na verdade. É isso que Deus falou logo quando o David estava aqui, mas o pessoal quis subir com as asas sozinho. Então, era isso, a base do que o David estava fazendo era e é aqui, no meu ministério. Exatamente. E as outras, porque é aqui que está praticando exatamente o que ele deixou, que eu aprendi com ele. E as outras pessoas que estavam seguindo o Dave vinham periodicamente, vinham nos meus cultos e tal. Era sempre isso. A base é aqui, vocês vão, quando precisar de uma orientação, vocês vêm aqui, porque nós estamos praticando exatamente o que o Dave deixou, ensinou, exatamente. Nada fora. E, então, cada um na sua região
que nem a Dulcineia está fazendo, ela leva lá para o Rio Grande do Sul, para aquele local, esta mensagem, que já faz muito tempo que eles estão seguindo, né? Chegou uma hora que ela disse, eu não posso mais seguir aquele outras pregações, outras doutrinas, que não está batendo mais com isso. Então, tem alguém que manda perguntas, aconselhamento comigo? O que eu faço, Ana Maria? Pois eu mudei de cidade, agora eu estou indo frequentar esta igreja e tal, mas não é nada da que eu ia antes e nem do que você está ensinando. O que eu faço? Eu não posso mandar a pessoa falar, sai, eu não mando na vida dos outros. O Espírito Santo é que tem que falar no seu coração. Não está batendo? Então não é o lugar que você tem que ir. Então, mas você tem que orar para você ter certeza. Para o Espírito Santo te dar certeza, porque quem dá o passo é você. Agora ele te orienta. Cabe a cada um seguir ou não. Então, foi o que aconteceu com a Dulcineia, com o Nelson e outras pessoas, né, do grupo, que não dava mais para escutar coisas que não batem com o que o Espírito Santo fala, como ele ensina o Evangelho. Isso para quem ora em línguas. Quem ora em línguas tem a doutrina certa. Vai indo, vai filtrando, vai ficando pura a doutrina, sem nada de religião. Isso é aos poucos que vai havendo essa mudança, não é tudo num dia, porque vai recebendo revelação, sabedoria e entendimento. Mas junto com os ensinos, mais a busca pessoal diária é que vai, não é? A Elídia também veio de uma igreja que era um pouco diferente, né? E ela já me disse que quando ela chegou aqui, ela ficou assim, não, eu gostei, até que é bom. Mas eu fiquei um pouco assim, mas como que eu vou fazer isso? Acho que é um pouco forte, digamos, sei lá como que é, o que ela, não é a Elídia. Você, eu não sei, mas ela não deu o passo atrás, junto com a Sirlene e com a Viviane. Não deram o passo atrás, peraí, vamos ver, porque tá bom, mas cada vez estava bom. Pronto. O Espírito Santo é fiel, ele te ensina a verdade. Não precisa ter medo do Espírito Santo, você precisa dele, porque é ele que te ensina a verdade. Essa é a chave. Então, quem ora em línguas não vai andar no caminho errado. Deus vai levar você aonde está o Evangelho correto, aonde está a prática da verdade, da palavra, aonde está viva aquela mensagem com o Espírito Santo. Porque tem que transformar a vida. E 20 anos na igreja não transformar a vida? Ser a mesma pessoa? Os mesmos defeitos? Os mesmos pecados? Não curou nada, então Deus não está. Mas também pode depender de uma pessoa que frequenta algum lugar e não quer. Deus também não vai avançar. Porque precisa querer para ele poder fazer. Mas há uma unção para você ir buscando devagar. Amém? Então, e a de Fortaleza... Nós temos a Mônica, também está aqui outra vez, seja muito bem-vinda. Ó, gente, norte, sul, tá, né? Bahia, né? Maria, Bahia, aqui, ó. Ó, gente, vocês estão vendo, vocês estão em casa. Se você quiser, você chega aqui, é um prazer, né? Então, quando vocês ficarem bem familiarizados, há um dia de coincidir, de vir pessoas de todo lado do Brasil e nós estarmos juntos num culto só. É muito bom, porque daí um passa a experiência para o outro. Há um mover de Deus tremendo, né? Porque Deus quer a união, a unidade. Porque aonde há isso, é onde está o amor. Então Deus está nos ensinando aqui, assim, com toda a paciência dele, este amor dele. Porque sem esse amor, nós não chegamos em lugar nenhum. Não tem união. Então Deus está... antes de mais nada, fortalecendo esse pequeno grupo aqui que me acompanha, da igreja, a andar no amor ágape. Porque quando você se esbarra com você, gente, é que nem um relâmpago, né? Um trovão, é um rolo. Mas Deus vai afinando, Deus vai nos ensinando, porque Ele nunca nos larga. Então, tem horas que é difícil, mas é porque está mexendo onde precisa ser curado, ok, gente? Então eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, por vocês estarem interessados no Evangelho de Jesus Cristo, pela pessoa de Jesus. Senão você não vinha aqui hoje, né? De tão longe. É porque você quer algo mais, quer ser tocado, e com certeza Deus já está agindo na sua vida. Porque senão não tinha força para vir aqui. Porque para andar com Jesus precisa dele. Senão não anda com Jesus, anda com religião. Porque religião você faz o que você quer. Agora, para andar com Jesus, você precisa dele.
Ah, com certeza. Porque não dá. Não dá porque é luz. Mistura a luz com as trevas. Então não dá certo. Então, glória a Deus pela sua vida. Estou muito contente de ter vocês aqui. E todos vocês que estão online agora. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar interessado no Evangelho, em Jesus Cristo, porque cada culto desse, cada ensino desse aqui, é algo mais que acrescenta na sua vida. E que aquilo vai operando e trabalhando em você até você conseguir chegar onde Jesus quer. Esse lugar que Jesus quer é o melhor. Então, eu encorajo você para chegar lá. Que a hora que você chega lá é o melhor. Amém? Então, gente, é maravilhoso o que eu vou ensinar hoje aqui. É glorioso. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no capítulo 17 de Mateus. Vamos lá. Porque eu vou falar do coração endurecido, porque é o que Jesus fala aqui na Bíblia. Eu prometi, né, semana passada, que eu ia falar do coração endurecido. Tá? O coração endurecido é o seguinte, gente, não pode deixar a carne governar a sua vida. Porque a carne governando a sua vida endurece o seu coração e você não tem mais sensibilidade para ouvir Deus, para andar com Ele. Isso é coração endurecido. Tá valendo? Não é bom aprender isso? Não, porque nós precisamos, tem áreas, talvez aí, e enquanto a pessoa ainda não está muito aprofundada na palavra, que está em áreas que estão muito endurecidas no coração. Então, não consegue ouvir Deus, ser guiado por Deus, se entregar por Deus. Tá valendo? Coração endurecido. Então, é sobre isso que eu vou falar. Porque isso é a carne governando a sua vida. O que é a carne? Não é uma pessoa que não presta, não é nada disso, gente. Carne quer dizer 5 sentidos. Ver, ouvir, provar, né? Testar aqui, paladar, tato, sentir. São essas coisas que nós, o natural, nós só vivemos por isso. Então, o negócio de Deus, não tem esse negócio de sentir. Obviamente que pode haver numa adoração um momento, depende de quem está orando, não tem regra. Mas pode acontecer de ter uma presença mais marcante para cada um naquele momento. Ou na pregação, ou na adoração. Acontece, mas não é todo dia. E o que você faz no dia que você não está sentindo? Ah, então Deus não está? Não tem a ver. Ele está. Então, não é para você andar nos sentidos. É muito bom. Mas eu fui para as nuvens, eu quero aquilo de novo. Mas não é toda hora, não é você que comanda. Mas toda hora Ele está com você. Então, isso é andar no Espírito. Porque você conhece a palavra. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Ok? Então, vamos ver aqui os versículos de 15 a 18. Eu vou ler aqui. Então, Jesus foi lá no Monte Tabor, onde ele foi transfigurado, e daí estava todo mundo lá embaixo. Quando ele desce com os 3 apóstolos, aí estava aquele bafafá lá, e o pai do menino veio depressa para Jesus e disse aqui no versículo 15: Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. 16. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ai, geração incrédula. Amém? Presta atenção nessa palavra, incrédula. Essa é a chave. E perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino, vai. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? No 20, e lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, é pequeno então, né? Uma vez eu tinha um saquinho de mostarda lá na primeira igreja que nós tivemos. E eu mostrava as pessoas, mas parece um gergelim, né? Muito pequenininho, muito pequena. E ele diz: olha, se você tiver
uma fé do tamanho do grão de mostarda, você pode dizer a esse monte, passa-te daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Então, os discípulos tentaram expulsar o diabo, era um demônio, né, do menino, e não conseguiram, porque era um demônio. Mas, no versículo 19 e 20, Jesus deixa bem claro que o problema não foi a fé, de jeito nenhum. Ele falou, inclusive, não é pequena a fé. Não foi a fé, porque ele falou assim, se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, você pode expulsar. Você pode até mandar para esse monte, para ele sair daqui e para lá, que acontece. O negócio é o que Jesus falou no 17, geração incrédula. Então, este é o problema, gente, da nossa vida, é a incredulidade, porque a incredulidade é quem está nos 5 sentidos. Por isso que você tem que se encher da palavra de Deus, tem que mudar o disco rígido da tua mente, o que você pensa, porque o que você pensa é bombardeado por tudo que você ouve que está fora da palavra de Deus. É o ambiente que você vive, 24 horas por dia. 24 horas não, 23 então, porque 1 hora tal, você ora lá, você faz suas orações, não, se aprofunda, e o resto você vive no natural, ouvindo só coisas contra a palavra de Deus. Mas você tem que dar um jeito para você não ser afetado pelo que está fora, porque maior é o que está dentro. Essa é a chave. A palavra tem que entrar dentro do seu coração, tá? Então o problema não é a fé, Jesus está dizendo, mas é a incredulidade. Veja 2 Pedro capítulo 1. Então, você vai ter que trabalhar com a incredulidade. Nós todos, né? Trabalhamos com a incredulidade. Uns mais, outros menos. 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ver o versículo 1. Presta atenção nisso. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente obtiveram fé, ganharam, receberam fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo que a fé de Deus, do Filho de Deus, porque ele está falando em Jesus Cristo, o Salvador, nos foi dada. Nós já sabemos que quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma medida de fé ou não. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Nos foi dada uma medida de fé quando nós nascemos de novo. Mas cadê essa fé? Onde que ela está? Está voando, está o quê? Escondida onde? Está no espírito, no seu espírito que você nasceu de novo. Então, não está longe, está aí dentro. Está no seu espírito. Ele diz que nós já recebemos aqui a fé de Deus. Então, o problema não é a fé, porque no nosso espírito existe fé. A incredulidade está na mente, no que você pensa, com a sua, no âmbito natural. Tá? A incredulidade está onde, então? Na mente. No âmbito natural. Natural é o quê, gente? É tudo que você lida com os seus 5 sentidos. O que você ouve, o que você vê, o que é falado, o que você prova, o que você sente, entendeu? Então, os 5 sentidos, eles agem automaticamente nas emoções. Ele é rápido. Então, aí as emoções ficam completamente desequilibradas, desestruturadas, por causa dos 5 sentidos. Porque você viu o que não tem jeito, é isso aí, não tem jeito. Deus falou que tem, mas eu nem sei que tem, aonde que tem? Olha como está longe de Deus. Aí é que está o erro. Tá? Então, o problema não é a fé, e sim a incredulidade, porque lá em Romanos, capítulo 10, eu não vou em todos os versículos para não ficar longo, mas Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, olha aí, já está dando um ensino, a própria palavra de Deus, o próprio Deus está nos dando o ensino, que jeito que eu vou ter fé para mover montes, que jeito? Para pegar essa fé que está no meu espírito? A palavra. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, tá? Para tirar a incredulidade.
Porque a palavra de Deus vai trabalhar contra a incredulidade em minha cabeça. Desde o dia que eu nasci, tudo que eu ouvi, tudo que eu recebi, toda a tradição familiar, tradição da sociedade, da escola, de quem eu vivi, e etc. Isso aí, gente, dá um trabalho. Mas é possível, vai lapidando aos poucos. Então, se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, você tem que ler muito a palavra de Deus. Ontem eu estava conversando com a nossa equipe aqui e eu dei um testemunho para eles de como que o Senhor foi me conduzindo quando eu fui lá para a igreja do pastor David. E ele falou assim, olha, aqui, você sabe que mas ele falou aquilo para eu fazer. O David nunca me deu uma ordem, nunca me chamou atenção. Olha, é assim, ó, se quiser, você tem espírito, você aprende, senão, tchau. Porque quem está na carne não aprende nada, sabia? Entra e sai a mesma pessoa. Só quem está no espírito é que ouve, que tem revelação, que entende, que enxerga. E que saca, pesca. Porque tem gente que não está pescando nada, não tem? Nem escutou. Isso é carne, gente, cai fora disso, não tem palavra de Deus. Então, o que ele falou assim, olha, a turma aqui, sabe o que eles fizeram? Eles fazem ainda. Eles ficam a noite inteira com o fone de ouvido ouvindo a Bíblia. Ele não falava para ouvir 30 vezes, um livro do Novo Testamento? Mas, gente, se possível, 30 vezes num dia, hein? O que você acha? Vai ralar, hein? Vai acabar com você. Vai mesmo, acabar com a tua carne. É isso que tem que acabar. Você não sabe que você tem que matar a tua carne? Ai... É mortificar, a Bíblia diz. Se oferecer com sacrifício vivo a Deus é isso. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Isso é se oferecer a Deus com sacrifício vivo. Eu falei, vou fazer. E fiz, porque eu ficava ouvindo lá, eu ia fazer o almoço, porque as meninas iam para a escola. Então eu tinha que fazer o almoço, aqueles horários e tudo. E eu punha lá já na cozinha, porque eu queria ficar ouvindo. Porque Deus falou que era para eu ouvir em inglês, porque eu ia precisar. Então, Romanos, ele falou, ouça Romanos em inglês. Então, eu ouvi em inglês. Mas depois ele falou assim, então você ouve, agora você pode ouvir em inglês e acompanha em português na sua Bíblia. Porque você tem que saber toda essa nomenclatura, tudo isso para você entender mais. Você tem que aprender. Tá bom. Mas depois eu ficava ouvindo aquilo direto em outros livros, enquanto eu cozinhava, porque eu não queria perder tempo, porque eu tinha as outras horas. Eu aproveitava e aproveito todas as horas até hoje. Aí, Deus falou, olha, mas nunca larga isso muito alto para não incomodar as pessoas. Nem todos estão no mesmo. Nós todos estamos aqui, mas cada um anda num passo. Um se agrada e outro não. Acontece isso. Então, gente, não incomoda os outros. Quer fazer o favor? É isso que você tem que aprender. Então, você tem que ter desconfiômetro, para você não atropelar, não provocar as pessoas. Você tem que ouvir Deus. Então, tudo aqui no fone de ouvido, tá? A partir daí, só fone de ouvido, ninguém nunca soube que eu estava ouvindo. Aí, eu ouvia a noite inteira os livros. Eu punha lá no reverse e punha qualquer carta. E a noite inteira, eu acordava, aquilo às vezes machucava, mas eu dormia, aquilo lá, é que você está me machucando. Às vezes saía, eu acordava e punha, gente, mas se eu fizer isso, eu não vou dormir. Melhor você não dormir e mudar a tua cabeça do que você dormir e morrer com essa cabeça aí. Sabe, não resolver nada na tua vida. Aliás, perder até a cabeça, né? Dá uns tal aí, como que chama agora? Demência, não tá? Umas coisas assim, a pessoa uma hora tá ligada, outra hora não tá, né? Então, gente, vai cuidar da tua vida. Porque se você mudar a tua cabeça, você não vai viver 100 anos, 120, gagá. A tua mente vai estar em ordem, de acordo com a palavra. Porque ela dá força para a mente. Tá? Então, como que vai renovar? Como é que a palavra de Deus vai te dar fé? Porque você tem que crer no que a palavra de Deus diz. É isso. De onde você vai tirar essa fé? Primeiro que está no teu espírito, mas você precisa alimentá-lo com a palavra. Porque a palavra de Deus, com o que Deus diz, com a fé, pronto, muda o seu modo de pensar. Então, eu fui fazendo isso. E depois não passou muito tempo que Deus mandou eu ficar orando 4 horas seguidas o mesmo livro, por um mês. Então, Evangelho de Mateus leva 4 horas para ler seguido. Eu fiz todos os evangelhos 4 horas, cada um.
sem interrupção, orando em línguas. Mas eu pus o áudio, lendo. Por que você não faz isso? Quando eu vi tudo que me falaram, eu fui fazer. Agora é o seguinte, essa de orar 4 horas foi o próprio Espírito Santo que mandou eu fazer. Porque hoje eu sei que na escola bíblica do Charis Bible School, em Colorado Springs, todos os dias, quem está lá fisicamente tem que ler 4 horas por dia a Bíblia. Olha que Deus fantástico. Deus me treinou em casa, por isso que o David falou para o Bill. Ele deu todas as dicas do que eu fazia aqui, porque ele veio 4 anos pregar aqui. 2 vezes por ano, aqui na minha igreja. E ele falava, é assim, assim, Ana Maria faz. Ele falou assim, não, então, ele me deu o recado. Ele falou assim, meu pai falou que ele vem aqui sim. Porque este é o pastor que o Espírito Santo treina. É desse jeito. Fazer o que o Espírito Santo quer, não tem ninguém na tua orelha. Com doutrinas, dogmas de igreja, etc. Deixa Deus formar você. Fica orando. Ele vai te pôr no chamado dele. Não fica andando em tudo que é igreja, ouvindo tudo. Você nem sabe que você vai acreditar no quê. Ah, mas porque lá está fazendo assim, mas aqui não estava. Gente, vocês ficam doidos. Para isso. Se você escolheu aqui, você fica aqui. Não fica andando para lá e para cá. Você quer se cafunchar mais o quê? Você só não quer orar. É isso aí. Esse é o erro. Só não quer orar. Você quer milagre? Você vai dormir, amanhã você já é o apóstolo João. Beleza, cheio do amor. Então me dá a dica aí, como é que é, gente? Nem vou precisar ficar mais levantando cedo. Moleza é religião que escraviza, senta chicote e a pessoa não consegue nada de Deus, porque está fora de Deus. Já tentou e fica frustrado. Porque quem tentou fazer com a própria força fica frustrado. Você tem que se entregar. Você tem que fazer isso. E orar uma hora, aquilo, blum, transforma você uma hora. Mas não foi no primeiro momento. Eu comecei a fazer correlação, depois das cartas de Paulo, com tudo que está no Evangelho. Falar, mas por isso que Jesus falou aquilo. Quando eu comecei a entrar nas cartas. Gente, foi a glória de Deus na minha vida. O próprio fundamento sendo estabelecido dentro de mim, mas é o preço. Você vai pagar? Ele mudou toda a minha agenda, horário. Por isso que eu estou aqui ensinando. Porque senão eu ia ficar com balelinha, conversinha fiada aqui, né, gente? Vamos fechar a Bíblia. Tchau, semana que vem vocês vão... Não, que é isso? É fundo o que eu estou ensinando aqui. É simples, mas é profundo. Muda a vida. Se você fizer. E tem unção, porque eu faço. Eu não estou mentindo. É algo experimentado. A palavra de Deus é experimentada. Tá? Então, você vai começar a entender a palavra de Deus. Você não vai dar conotação com a tua cabeça. E aquilo começa a mudar você. Você vai ter certeza do que é certo e o que é errado, que nós já falamos sobre a consciência onde Deus fala, semana passada. Então, você vai ter a luz da palavra de Deus. Não, isso eu não posso fazer, isso eu tenho que fazer, isso aqui está errado, aquilo é o certo. É assim que Deus vai guiando você. Se você não tem palavra de Deus, Ele não guia nada a tua vida. Pronto. Tudo é invenção. Ai, Deus falou. Ele não falou nada. Ele só fala na palavra de Deus, mas não na cabeça, no teu espírito. Tá? Valeu? Aí, o Deus vai poder fazer o quê? Se você estiver neste caminho, Ele vai começar a guiar você no seu horário, no seu tempo. Ele vai administrar o seu tempo. Porque o seu tempo é seu, a tua vida é sua até agora. Eu faço aqui esse pouquinho, o resto da vida é sua. Não, a minha vida é de Deus. Por isso que Ele me deu o dia para eu ir no supermercado e o horário. Uma vez por semana, Ana Maria. Porque eu ia de tarde, eu ia de manhã, eu ia na segunda, eu ia na sexta, eu ia qualquer dia, qualquer hora. Eu ia às 7 horas da noite, 8. Era uma bagunça. Então, quem não é guiado por Deus, a vida está uma bagunça. É isso aí. Você faz o que você quer, a hora que você quer, e é uma bagunça. Quando Deus está presente, a sua vida está tranquila. Está dominada por Ele. Ele vai te dar disciplina. Ele vai te dar horários. Ele vai guiar a sua vida em tudo. Isso você faz, isso você não faz. Mas Ele não manda. Ele comanda. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Enquanto você não fizer, você está no mesmo passo ainda. Ele não vai te dar nenhuma visão a seguir. Porque você está no mesmo passo, você não está obedecendo. Faz que não ouve e não quer.
Porque bem que você sabe, sim. Você nasceu de novo. Tem coisa que você tem que mudar e você não quer. Porque você não está nem preparado, você não orou o suficiente para mudar. Por isso que está essa bagunça, está esse horror. E aí você ora e não acontece, lógico. Você não conseguiu ainda superar você. Porque você não orou o suficiente. Para você ouvir o passo que você tem que dar agora, o próximo. Que é assim que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Você nem ouviu, nem sabe. Ah, mas você acha que você vai ouvir com voz de trovão? Ele não fala com voz de trovão. Ele fala no seu íntimo. Onde é o seu íntimo? No dedão do pé? Não, né, gente? Você tem que descobrir esse canal aí. Então, se você ficar orando, ouvindo a palavra de Deus, acompanhando na sua Bíblia, por 4 horas orando em línguas, o que você acha? Você vai ficar bem equilibrada. Você não acha bom uma pessoa equilibrada? Maravilhoso. Porque o diabo não vai destruir você. Porque o diabo destrói os desequilibrados. Você vê o estado das pessoas que não têm equilíbrio, o que acontece com elas? Não é mesmo? Então, tá valendo essa dica? Tá. A solução está aqui, meu amado e minha amada, você que sabe. O diabo vai atacar? Claro que vai, porque ele não quer ninguém andando na verdade. Qual é o golpe dele? Roubar a palavra de Deus. Ele rouba com esse coração que não tem nem direção do Espírito Santo com a palavra. Tá fácil. A palavra nem vai cair, aí ele já vem. Tá? Agora, o seu coração tem que ser aquele dos 3 tipos, 30%, o bom, né? 60 e 100. Nós temos que chegar no 100 cada vez. Lutar para isso, gente. Você, voo cruzeiro, meu amigo. O que você acha? Você pode até dormir, né? Isso que pode. Porque é a máquina que está fazendo tudo. O copiloto fica lá dando uma olhada, você dorme. O Espírito Santo cuida, ele não cochila, ele não dorme. Ele cuida da sua vida. É outro nível. Isso é o Evangelho, isso é Jesus Cristo. Jesus está voltando, ele liberou isso agora. Para que quem quiser fazer, vai viver a glória de Deus nos últimos momentos. Antes que ele chegue. Então, a fé vem por ouvir, é isso daí. Agora, e a incredulidade? Vem que jeito? Vem para ouvir tudo que é contra a palavra de Deus. A incredulidade vem por ouvir tudo o que é contra a palavra de Deus. Ela se opõe ao que Deus diz. Então, não precisa ser um ataque do diabo para te causar uma incredulidade ou uma rejeição, que alguém não te queira. Qualquer coisa do âmbito natural, não interessa. O negócio é que o diabo, ele rouba a palavra de Deus para você não crer no poder de Deus, no que ele disse, no que ele faz. Então, por exemplo, aí, o que o mundo natural diz sobre o câncer? Sabia que fulano está com câncer? Não é assim? Ai, gente, não me diga. Porque a sentença é morte, não tem cura, não é isso? Mas tem, não tem, Tilda? Ela veio, orou, acabou. Mas se você se entregar e combater essa incredulidade, você é curado. Não é porque não combate. Então você precisa de Deus para qualquer coisa. Da verdade. Tá valendo isso? A incredulidade é um veneno. Então, o âmbito natural diz que não, é incurável. Mas Deus diz lá em Marcos 9, 23, que tudo é possível àquele que crê. Então, é possível ser curado do câncer, obviamente. Vai ter que sair dos 5 sentidos, vai ter que engolir essa palavra. Estão acompanhando? Para todas as áreas da vida, vai precisar pegar isso daqui, tá? Então, Jesus falou, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. Mas, o âmbito natural, o médico falou assim, deixa eu ver. Número 5, diz que tem 5, nem sei que não mais. Tem vários números agora, o câncer. Esse aqui, você tem, olha, nem sei como é que você está vivo, para te falar a verdade. Se tiver 3 dias é muito, nem vou falar 1 mês. É isso que o âmbito natural faz. Bombardeia a pessoa que não tem a palavra de Deus.
Então, isso acaba sendo, como é que fala, uma surpresa. Pegou de surpresa sem a pessoa estar preparada. Não, se ela estiver com a palavra, ela vai vencer. Né? Então, é por isso que tem que andar na fé, gente. E não é andar na cola dos outros. Você tem que ter a tua própria fé. Tá valendo? Por isso que você precisa da Bíblia, tá? Então, as coisas da incredulidade, elas vêm desse jeito, com essas notícias, com essas coisas, que já são taxadas, que não tem jeito. Aí você vai e olha a sua conta bancária. 0. Falência. Cartão bloqueado. Como é que faz? Com uma situação dessa? Quem está no natural? O natural diz isso. Mas veja o que a Bíblia diz em Filipenses 4:19. Veja lá. Deus fala outra coisa. Por isso que você tem que ler essa palavra aqui 4 horas por dia. O Espírito Santo me falou isso. A escola bíblica manda um aluno por 3 anos ler a Bíblia 4 horas por dia. Metade do dia é leitura da Bíblia, 4 horas. A outra metade, professores ensinando, etc. Tá valendo? Você quer o quê? Você nem precisa ir na escola bíblica, eu nem fui. Deus me fez isso lá na minha casa. E o Dave mandava um saco assim, 2, às vezes, das pregações dele de fita cassete. Vinha lá do escritório. Com todos os ensinos que ele dava naquele mês. E Deus falou para mim, isso aqui você ouve à tarde. Com a Bíblia aberta, o seu caderno, anotando o que ele está ensinando. E orando em línguas. Porque de manhã já tinha sido a confissão da palavra, que eu fazia. E depois, das 7 às 11, a leitura da palavra. Todo santo dia. Dia do aniversário, não sei de quem. Dia da festinha, não sei de quem. Isso não quis dizer que eu nunca amei, que eu nunca dei confiança. Não. É questão de prioridade. Ou vida ou morte. Jesus é vida. Sem vida é morte. Aonde que ia estar minha família agora se eu não tivesse assumido isso? Não só foi bem para mim, foi ótimo para minha família e para a minha igreja. Porque senão nem aqui não ia estar. Você não ia estar aqui ouvindo isso. Então, e se você chegar lá onde Deus quer? Quanta gente não vai ser favorecida? Não só você, a tua casa. Então, eu nem tinha tempo de ficar indo. Tinha festinha, coisa de criança. Não tem festinha todo dia na escola, gente? Coitadinha, as crianças são lindas. Eu adoro as crianças, elas são engraçadinhas. Mas eu nunca fui. Porque eu tinha o culto. A festinha ia ser não sei que hora. Vai começar às 7 horas da noite, não sei que hora. Não, o culto começa essa hora, eu não vou. Eu que prego, como é que eu vou lá? Fernando, você vai? Ele vai, ele ia. Vai ter não sei dos que, não sei o que lá. Fernando, você vai, porque eu não vou poder. Ele ia. Mas elas nunca ficaram, como é que fala? Revoltadas, frustradas e foram para o mundo e caíram na lama do mundo porque minha mãe não foi na festinha. Não, elas não são, nunca tiveram essa emoção estragada que mãe que põe em filho, né? Porque a professora falou para a menina com 5 anos, sei lá, faz aí um desenho do que a sua mãe faz. Ela pegou um violão e me fez assim, e as notinhas. E o seu pai? Aí fez uma mesa, um telefone assim e caneta. Criança sabe tudo, tá? Eu saía quando eu chegava, o meu lugar com a minha Bíblia, meu óculos, pois elas tinham sentado lá, pego a minha Bíblia, pego o meu óculos, queria fazer igual. Não foi bom, gente? Valeu. Criança copia. Sabe onde você está andando e como. Valeu, gente? Então, Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, e o seu Deus, o nosso Deus, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, o extrato bancário falou que você está a 0, que você vai para a rua, que você vai perder tudo, que você não tem, e bababá. Fala isso, seu extrato, seu cartão.
Mas contradiz com o que a palavra acaba de dizer, que ele supre as suas necessidades em glória e riqueza de Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? Então, olha o que a incredulidade faz. Isso é um problema. A incredulidade é o pior problema, porque você não crê que Deus faz quando você ora. Você não consegue descansar. Para você crer e descansar, você tem que se encher da palavra de Deus, que é o que eu acabei de falando aqui. Você quer solução para a tua vida? É isso aí que eu falei. Exatamente isso. Eu fiz. Eu li o Novo Testamento inteiro fazendo isso. Tá? Eu me lembro um ano, não sei dizer que ano que era, mas 15 de novembro, feriado, eu li a primeira carta de João 8 horas seguidas. Até às 5 horas da tarde, sem parar, sem comer. Mas é Deus que é a força. Eu já não estava mais na carne, eu estava no Espírito. Porque quando você está na carne, você odeia a Bíblia. Você detesta a Bíblia. Você tem algeriza pela Bíblia. Você não quer nenhum versículo. Está valendo? Tá valendo. Então, você precisa fazer alguma coisa com a tua vida, vai. Para você mudar e ter o céu aqui na terra. Porque nós somos cidadãos do céu, está escrito aqui em Filipenses. A nossa cidadania é do céu, não é da terra mais. Tá ok? Então, é isso que a incredulidade faz, sabe? Você nasceu de novo. Você conhece a palavra de Deus. Você sabe que Deus quer só o bem para a sua vida. Mas, se você não conhece a palavra de Deus, você duvida de Deus, porque é incredulidade. Não, acho que Deus não quer. Não, porque vem a condenação. Eu também. Nem sei. De onde que está Deus? Como que ele está me vendo? Ele fica com binóculo lá do céu? Como é que é isso? Nem lembra que ele é onipresente, né? Tá entendendo? Então, como que você vai saber que Deus só quer o seu bem? Que você prospere, que você tenha alegria, que você tenha paz, que você tenha saúde, que você tenha abundância na sua vida. Tá? Então, você tem que ter fé suficiente para essas coisas acontecerem na sua vida. Só vem com a palavra de Deus. Vai fazer isso. Levanta mais cedo. Não deixa para de noite que você, cai com a cabeça aqui e não lê nada. De noite você está cansado. Eu não durmo, Ana Maria, pode ser o que for. Eu vou virar um pernilongo, eu vou lá te ver, hein, meu. Quero ver se você fica lá. Não, eu não durmo. De jeito nenhum. Eu posso ler Bíblia. Eu posso orar em língua. Tá. Conta para outro. Com coisa que eu não sei, né? Eu sou gente. Eu sei como é que é. A hora que der aquele câncer, você vai lendo, aquilo vai dando um nó aqui na tua cabeça, no seu olho. Gente, você... O cara foi... vamos orar agora. Das 9 às 5 da manhã em línguas. No sábado, depois do culto. Foi lá a turma, tudo jovem. O cara, eu vou ficar aqui em pé, perto da porta. Porque eu não vou nem sentar, porque senão eu vou dormir. De repente, pum! O cara caiu, orando em línguas. Em pé. Dorme sim, gente, não vem com essa. Tá, então você acorda, você toma um café, diz que café é bom, né? Se é que é o caso. Porque eu oro sem tomar café, não preciso de café nenhum. Tá? Se você precisar, você pode tomar um café, vai. Lava o rosto, vai orar. Tem que fazer alguma coisa. Você tem que... Isso daí é se mortificar. Isso é se apresentar como sacrifício vivo a Deus. Romanos, capítulo 2, 12, versículo 2. Está acompanhando? Depende de você. Você não quer melhorar de vida? Você não quer ter tudo o que Deus tem, a tua herança, que já está liberada para você? Você não quer mudar? De repente você vai mudar até de onde você está, para um outro lado, uma coisa que Deus vai favorecer você. Daqui eu não saio, daqui eu não tiro. Então, porque você está com a tua força, com a tua visão, com a tua bobeira. Porque a hora que você tiver a visão de Deus, Ele vai falar ali que é o seu lugar. E você vai, só para ser abençoado. Glória a Deus. Ele já cansou de fazer isso comigo. Não, daqui, Fernando, nem vem.
Ai, vamos mudar para Alphaville, porque foi feito escritório aqui. Maravilhoso, ainda era muito, não tinha quase nada, estava muito bom aqui. Ai, mas só tem esse prédio, você tem que ver, mas é uma coisa, Ana Maria. Eu fui lá ver, mas é maravilhoso. Eu falei, olha, nem se me der casa, eu não vou nesse lugar, tá? Não fale, Fernando, porque para lá eu não piso. Faz 34 anos que eu estou morando aqui. Tá? Então não tem esse negócio que eu não vou. Se você orar, você nem sabe para onde você vai. Mas que ele vai mudar a tua vida, ele vai. E vai ser para melhor. Porque se você ficar parado lá, você está cozinhando, hein? Está cozinhando galo, gente, que não vai dar em nada. Nem sopa, não vai servir para nada. Então não é o caso, tá? Então o problema não é fé pequena, né, gente? O problema é a incredulidade, não crer no que Deus diz. Você tem que pagar o preço, tá entendendo qual é o preço que você tem que pagar? Ué, mas já teve gente que veio me fazer perguntas, são aquelas perguntinhas, né? Que você precisa respirar fundo, orar em línguas e louvar o Senhor para responder. Mas escuta, se Jesus já fez tudo, por que eu tenho que fazer? Já existe isso. Ah, tá bom, moço, passe mais tarde. Vai orar um pouquinho, depois a gente conversa. Você não está entendendo nada. Você tem que pagar o preço do seu tempo. Esse é o preço mais caro, porque a vida é sua. Você é que dá conta do teu tempo, você faz só o que você quer. E depois você fica reclamando que a tua vida está um peso. Mas é você que decidiu, você que está fazendo. Você está vivendo a sua vida, não a vida de Deus. A vida de Deus é outra coisa. Ele que vive, não é você. E você recebe. Que é Jesus que tem que viver a vida dele através de mim. Por isso que é o vaso. Está entendendo? Vai chegar a esse ponto se você fizer isso. Vai aparecer o teu chamado. Você vai brilhar igual a luz do sol ao meio-dia. Oh, glória a Deus! Porque é Ele vivendo em você. E não há quem apague essa luz. Não tem. Aonde você for, você é a luz para abençoar. Olha que maravilha, gente. Então, não é por aí. Vamos fazer agora um curso para discipulado. Isso aqui já é discipulado. Mas olha, gente, eu já vou falar que o primeiro semestre vai custar em volta de 14 a 18 mil, cada um. Porque é assim. Aqui não está custando nada, você faz o que você... Mas se você fizer, você já está no discipulado. Porque isso aqui que eu estou fazendo é discipulado. É o que toda a igreja deveria fazer. Tá? Ou profeta. Agora, você que determina que você é profeta. Você é profeta da tua vida, porque ora em língua, você é profeta da tua vida. É isso aí. Está escrito lá. 1 Coríntios, capítulo 14, tá? Então, nós vimos lá em Mateus, a hora que nós começamos, 17, no versículo 21, que foi o último pedaço, que Jesus falou assim, não, mas olha, o problema, na verdade, não é essa doença do menino, porque... Tem certos demônios que para sair precisa de muita oração e jejum. Mas não é que a sua oração, o seu jejum, sabe, jejuar mais, orar mais, que você vai expulsar o diabo. Não é isso. Porque não afeta diabo nenhum. Nem Deus não afeta. O seu tanto de oração, nem o seu tanto de jejum. Afeta exclusivamente você. Ao inverso. Essa é a verdade. Porque se você orar mais... E jejuar mais, a tua carne abaixa, e você ora mais, você entra na presença de Deus, ler 4 horas a Bíblia seguida, sem levantar, sem fazer nada, lendo, orando. Ah, preciso de fazer um café? Não preciso de nada, estou tão envolvida com isso daqui, que eu não estou precisando de nada. Você fica totalmente envolvido com Deus. Você vai saber o que é a autoridade de Cristo Jesus para o crente. Você vai saber viver isso. Maravilha. Vocês estão... Gente, não é o máximo isso? Eu estou louvando a Deus pelo Espírito Santo que está aqui liberando isso. Porque isso é minha vida. Mas se Ele não liberar, eu não posso falar isso. Mas está tão claro, é isso que você tem que fazer.